O que a gente precisa para ir para Portugal em 2022? Muitas pessoas nos perguntam, mas o que eu preciso fazer? O que eu preciso de documento? Por onde começa? Por onde que a gente começa? E aí eu quero que hoje nós vamos fazer esse vídeo aqui para esclarecer aqui algumas dúvidas dessas pessoas e falar um pouco também das nossas experiências, é o que a gente sempre fala aqui no canal. E pedir para você que está aqui nos acompanhando já deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, nos acompanhar também aqui através do Instagram, né? Se você quiser. A Isabela tá postando todo dia lá no Instagram. Tenho tentado melhorar a minha vida no Instagram e a minha assiduidade no Instagram. Pois é, eu ficava cobrando que ela postasse lá. Agora ela, nossa, tem que falar isso, dá uma segurada aí, porque também já tá demais, né? Pra você nunca tá bom, então. Não. Mas tá bom, olha. Então, se você quer saber, né, disso, até a gente vai deixar aqui embaixo, aqui no link, melhor, na descrição aqui do vídeo, um checklist para você que pensa aí, tá pensando em se mudar para Portugal agora em 2022, que tem todos os documentos que você precisa para poder viver em Portugal, porque eu acho que o grande problema, ou melhor, a grande questão é documentação para quem vai para Portugal, não é, Isa? É verdade. Documentação, às vezes, se perde muito nas informações que pega na internet. Às vezes também tem pessoas que eu acho que querem ganhar muito em cima de documentação, né? Que começam agora mesmo. Estava falando com um cliente que ele quer porque quer pagar alguém para fazer o NIS dele. E eu tô tentando falar para ele que ele não... Mas não tem como fazer NIS, não dá para fazer antes. Então, eu tô tentando... Não, mas ele tá em Portugal. Ele já abriu a atividade dele, ele já tem tudo. Ele tem a faca e o queijo na mão. E ele quer porque quer pagar alguém. Eu falei, meu amigo, você não precisa pagar ninguém para fazer isso. Você já tem tudo, basta você entender como fazer sozinho. Tá, mas olha, vamos começar então do início, né? Por exemplo, quando a gente começou lá a pensar em ir para Portugal, primeira coisa de tudo, a pessoa que está planejando, eu quero me mudar para Portugal, eu quero fazer uma viagem, eu quero ficar um tempo em Portugal, eu quero arrumar um trabalho em Portugal, eu quero, sei lá, fazer viver uma experiência nova. Viver uma experiência. Primeira coisa, a pessoa tem que fazer o passaporte. Sem o passaporte... verdade. Brasileiro, no caso, né? A gente nunca fala, a gente acha que isso é tão básico, mas é extremamente importante. Porque assim, as pessoas às vezes não sabem, mas assim, pra gente viajar para um outro país, a gente tem que ter o passaporte. O nosso documento seria o nosso documento oficial, né? Exatamente, documento de identificação. Claro que quem for aí cidadão europeu e tem o passaporte vermelho, raros casos, mas às vezes a pessoa ela quer só ter o vermelho, ela não quer ter esse trabalho de tirar o passaporte brasileiro, tudo bem. Com exceção desse caso, todas as outras pessoas precisam fazer o passaporte brasileiro para viajar. Então, passaporte é a primeira coisa. E hoje, assim, para fazer o passaporte, pelo menos nosso, né? O nosso passaporte foi muito simples. Você vai lá, primeiro acho que marca tudo pela internet, depois marca um dia, né, manda tudo lá pela internet. Primeiro preenche, né? Tem várias coisas a preencher na internet. Daí você emite uma guia, não? Você não paga antes de ir? Eu acho que a gente pagou antes de ir. E depois lá no dia você leva, né, os documentos, faz, né, ali a foto, a entrevista. Tal. Que eu lembro que meu primeiro passaporte era diferente, eu tinha que levar uma foto. Agora não, eles tiram na hora lá a foto. E aí, bom, o passaporte é o primeiro passo para você poder sair do Brasil. Se você não tiver o passaporte, você nem sai do Brasil, não tem nem como, né, você pensar em qualquer coisa e ir para fora. Para ir para Portugal. Primeiro investimento também, né? Porque a gente sabe que não é muito barato. Então, se vai em uma família aí, já tem que ter esse dinheirinho do passaporte, pelo menos, para começar a pensar em qualquer coisa. Exatamente. E aí bom, passaporte é a primeira coisa. Segunda coisa, né? Um documento que é muito importante, que é o NIF. A gente já falou isso aqui Falamos diversas vezes aqui sobre o NIF, né? NIF, ele é um documento definitivo, qualquer estrangeiro pode ter, então você pode ainda aqui no Brasil fazer o seu NIF, isso não tem nada de errado. E ele é muito importante, principalmente para abrir uma conta bancária e aproveitar um dia bom aí do euro, né? Esses dias o euro ele baixou, por exemplo, então a galera tá aproveitando para já ir guardando uns eurinhos na conta. Pois é, e aí uma coisa que também é muito importante, né? Porque o NIF, ele é já fundamental para quem está pensando em ir para Portugal e já fazer no Brasil. Por quê? Porque você pode abrir uma conta bancária. Foi uma coisa que, por exemplo, a gente não fez. A gente levou o dinheiro tudo em mãos. E aí, imagina... Nós não tínhamos essa maturidade, né? Nós não tínhamos essa maturidade e também nem buscamos esse conhecimento também. E aí a gente já consegue colocar o nosso dinheiro todo num banco. Hoje nós falamos muito do Wise. O Wise permite você criar uma conta virtual e você deixar todo o seu dinheiro lá no Wise.
E depois, quando você chega em Portugal, né, ou até mesmo no Brasil, mas aí é mais difícil, você tem que ir para São Paulo, Rio de Janeiro. O melhor de tudo é se você conseguir abrir conta bancária no Millennium, né? Tem agência em São Paulo, Rio, grande parte da galera aí é São Paulo e Rio, ou tem a possibilidade de estar se deslocando. Eu acho bem legal abrir conta no Millennium. Você já vai fazendo vínculo também com um banco português. Agora, se não for possível, tem os bancos online. Por exemplo, o C6 agora, né? Estamos tendo uma experiência também com o C6, além do Wise, de utilizar um banco online. Mas eu acho que o Wise ele é bom pelo seguinte, porque quem vai precisar de fazer essa conversão, mandar dinheiro para Portugal ou mandar dinheiro para o Brasil, vai sempre precisar usar uma plataforma. Sim, usar ele como plataforma, A gente usa o Wise e também usa a Remessa Online, que seriam duas plataformas boas, assim. A Remessa Online, às vezes, ela acaba ficando um pouco mais barata. Mas bem, o objetivo do NIF é justamente para isso, para você já criar lá um banco, uma conta, né? A gente tem também a conta no Millennium, que eu acho que é muito boa. Também outra opção é se você já tem algum endereço para indicar na Europa, o N26, né? É muito utilizado o banco online e o bom do banco online é que você não vai ter as taxas. Só que o N26 você precisa de um endereço na Europa. Então, se de repente você tem um amigo, um parente, ou até já alugou, comprou um imóvel, ok. O N26 a gente também tem essa conta. Nossa, a gente tem muita conta, né? Mas o N26 é muito bom porque é um banco espanhol. E ele só que infelizmente ele é um espanhol. Eu achei que era alemão. Alemão? Eu achei que era banco alemão, mas enfim. E aí um banco. Ele te dá a oportunidade de você já ter um cartão, fazer toda a movimentação pelo aplicativo. É muito bom. Esses bancos virtuais, falar bem a real, é muito bom, sabe? Muito melhor do que esses bancos físicos. Mas bem, o bom do banco físico, e é bom também para quem está pensando em ir para Portugal, é que você tem a oportunidade depois de fazer financiamento, empréstimo. Então, assim, você tem muitas agências, né? O Millennium especificamente, você vai ter muitas agências em Portugal. Eu sou bem contente como cliente do Millennium. Eu também, só que assim, o bom disso é que o banco virtual ele não paga nada de mensalidade. Já o banco Millennium a gente tem que pagar todo mês. Mas paga o quê? 4 euros? 5 euros? Tá vendo como é que a Isabela não sabe o que é pagar a conta, né? Nada a ver. Custa 8 euros. Não, mas quando nós fizemos eram 4, eu lembro. Era 4 euros quando nós fizemos. Você já dobrou. O meu negócio é trabalhar e ganhar o dinheiro, não pagar. Depois... Mas assim, olha, só falando então, essa questão do banco, para quem está pensando em ir, é muito importante. Então, o NIF, né, para abrir a conta no banco. E aí tem uma coisa também, um documento que até a gente deixa nesse checklist, né, e se você quer saber desse checklist, é só fazer o download aqui, na descrição vai ter o link, que é a questão da saúde, que é uma coisa que todo mundo se preocupa. É verdade, né? Extremamente importante. Por quê? Porque a saúde, por exemplo, quando a gente chega em Portugal, a gente tem o PB4, que agora é Sedan, né? Cadan, ou tem mais um nome ainda, né? Cadan e tem mais um outro nome, que tudo se refere ao antigo PB4. PB4. Na verdade, o que é? É uma declaração de um acordo que o Brasil tem com Portugal, que você pode ser atendido, né, nos hospitais da mesma forma que um português. Por quê? Se você for do INSS ou dependente de alguém. Tem verdade. Essa questão. Isso é verdade. Você tem que estar inscrito no INSS no Brasil, por quê? É quem faz esse vínculo, né, com quem Portugal. Contribui, né, com o INSS, exatamente. Isso. Ó, Isabela, e os seus dependentes. Tomando uma cerveja aí. Mas é zero. Zero pode tomar álcool. Em horário de trabalho, né? Entendi. Bom, e aí então esse PB4 ele é fundamental por quê? Porque ele vai te dar a oportunidade de você ser atendido no hospital público da mesma forma que o português. Lembrando que o hospital público lá também tem uma taxa moderadora. Exatamente, uma taxa moderadora. A diferença é que você vai pagar igual um português. Então as pessoas ficam com muito medo. Meu Deus, se eu não tiver isso, eu posso morrer? Não é isso que você vai morrer. Só que você vai pagar igual um estrangeiro. Eventualmente, se você não tem nenhum tipo de seguro de saúde, você não tem esse PB4 e você está lá, você vai ser atendido em um hospital. Porém, você vai pagar a taxa de um estrangeiro que é bem maior do que a taxa moderadora de um cidadão português. Mas assim, também mais caro, a taxa moderadora de um português é 4 euros. A taxa moderadora de um brasileiro é 20. Júlio. E você está falando, não é urgência. A urgência é mais caro, né? O que a pessoa vai chegar, ela vai numa urgência. Os valores são outros. Tá. Agora sim, ainda temos aí a questão do seguro-saúde, que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem a diferença do PB4 para o seguro-saúde.
O seguro-saúde, ele te dá a cobertura da saúde particular, o PB4 é da saúde pública, e cobre outras coisas, como extravio de mala, Deus me livre se a pessoa morre, né? A volta aí desse corpo. E é interessante que a gente teve uma experiência com essa questão do seguro-saúde quando sua mãe ela viajou para Portugal. Exatamente. Ela passou mal e foi muito engraçado porque o médico do seguro foi atender ela na nossa casa. Exatamente. Aí eu fiquei impressionado. Por quê? Porque ela nem precisou ir pro hospital. O seguro foi até em casa para atender ela. Isso. E aí fez toda a prescrição médica e tal. Ela comprou foi muito bom. E o seguro-saúde, por exemplo, dos meus pais, era do próprio cartão de crédito e eles não pagaram nada para utilizar. Às vezes é só você conversar aí no seu cartão que eles têm isso, porque se você for fazer aí um visto de residência, pedir um visto de residência para Portugal, você vai precisar do seguro ou PB4, mas é bom você entender a diferença dos dois e ver no seu caso em concreto o que é melhor você utilizar. Também se você for fazer voo com escala, por exemplo, só Portugal aceita esse um pelo outro, então de repente você vai fazer uma escala lá em Paris, jogando aqui, você vai precisar do seguro viagem, porque lá eles vão exigir o seguro viagem, eles não vão analisar o seu PB4. Porque não tem acordo com Exatamente, Portugal, é algo que as pessoas não pensam muito nessa questão da escala, né? Porque você vai fazer a imigração no país da escala. E na verdade, uma outra dúvida que as pessoas também muito fazem, né, e perguntam pra gente assim, eu já posso fazer meu NIS do Brasil? O que é o NIS? O NIS isso. É o nosso INSS. Você consegue já fazer o INSS, né? Eu consigo fazer a inscrição no NIS do Brasil? É uma dúvida que muitas pessoas têm, né? É muito importante, gente, vocês entenderem o que é o NIF e o que é o NIS. O NIF você pode estar fazendo, que é esse CPF. O NIS, que é aí semelhante à nossa contribuição para o INSS, você só vai fazer depois que você estiver em Portugal. Então, se alguém te oferecer fazer o NIS no Brasil, desconfie, porque você tem que apresentar o carimbo de entrada legal no país. Uma das coisas que você tem que apresentar aí para solicitar o NIS é esse carimbo. Então, tenha um pé atrás. E é para contribuir, né, para a segurança social e ter os benefícios. Ou seja, você só pode fazer isso depois que você ou tiver um contrato de trabalho ou for um autônomo, ou seja, tiver sua atividade aberta. Então não tem por que você fazer isso estando no Brasil. É algo para fazer e pensar quando chega em Portugal. Exatamente. E é interessante a gente falar isso porque a gente recebe diariamente pessoas falando, não, porque tem um fulano que falou que consegue fazer o NIS daqui do Brasil. Olha, nós não julgamos que tenha existir alguém que faça, a gente sabe que existe, mas isso não é correto, então tenha um pé atrás. E é assim, aí uma coisa que é interessante, porque em Portugal a gente até falou aqui, né, existe a possibilidade de você trabalhar como uma atividade, que é como se fosse um MEI do Brasil, e você pode abrir essa atividade, claro, depois você pode fazer o NIS pela atividade. Essa questão assim, a atividade a gente até consegue fazer do Brasil, é possível fazer, só que o NIS não. O NIS não, por quê? Exatamente porque você precisa de ter o carimbo do passaporte que você entrou. De entrada legal no país. Então, assim, é muito importante quem está aí nos assistindo ficar atento em quem fica vendendo aí algumas ilusões, que eu já vi também pessoas vendendo algumas ilusões. Toma muito cuidado, porque isso pode te dar muito problema. No fundo, a pessoa ela quer ganhar dinheiro, né? Ela vende isso, ela até tem uma forma de fazer, uma forma errada de fazer, e ganha dinheiro. E aí o que acontece? Vira e mexe, aparece lá a mensagem no CEF. Fulano, foi preso uma galera porque estava incentivando a imigração ilegal. Eu já vi várias, né? Toda hora aparece alguma pessoa... E assim, a pessoa, infelizmente, ela cai por falta de conhecimento, né? Ela não entende o que é o NIF, o que é o NIS, o que ela pode ou não fazer antes. Ela quer se planejar, fazer tanta coisa e acaba caindo numa dessas. Então, gente, estuda um pouquinho, pensa bem para ir pelo caminho certo. Não cai nessa ilusão, né? Que na verdade muitas pessoas vendem. Bom, então a gente já falou sobre isso, falamos sobre NIS. Uma outra coisa também, né? Que muitas pessoas talvez tenham dúvida. Nós já falamos isso várias vezes, mas vamos falar rápido, né? Porque isso aqui é um assunto para falar num vídeo mais longo, assim. A questão, por exemplo, de chegar em Portugal e viver legalmente. Então, temos duas formas, né? Uma é
você entrar como turista, que é o que muitas pessoas fazem, a gente não indica, porque é uma coisa que demora muito para você se legalizar. E outra forma é você ter um visto, né? O visto que te possibilita ter todos os direitos de português, viver legalmente no país, e só que você tem que se preparar antes. Exatamente, esse visto ele tem que ser feito antes de sair do Brasil. As pessoas, elas confundem, elas falam, quando eu chegar em Portugal eu vou fazer um visto. Não, o visto você pede ele antes de sair do Brasil, você já entra em Portugal com um visto. A forma correta, se você não tem uma cidadania europeia, você tem que ir com visto de residência se a sua intenção é morar. Tá, esse é o caminho certo, o caminho legal. Mas assim, o que acontece? Que muitas pessoas falam assim, mas como que eu tiro um visto? Hoje, não existem muitas formas de tirar visto, existem poucas formas. Existem claro, algumas. Vamos pensar, o Portugal também, ele vai fazer assim, poxa, qualquer um que quiser vir, vai vir? Não, né? Na verdade, é uma política de barragem mesmo. Nem entramos na discussão aqui se está certo ou errado. Mas, por exemplo, o que o governo quer? Olha, se você vai vir, por exemplo, para estudar, para desenvolver um trabalho que seja um trabalho, né, que seja diferente, que tenha falta, ok, então nós vamos te dar um visto. Né? Ou se você vem, por exemplo, para ir fazer um investimento. Agora, eu quero ir para Portugal porque eu quero arrumar um trabalho. Não vai ter visto. Na verdade, não existe hoje um visto para Portugal para procurar emprego. Existe o visto de trabalho, que é a pessoa ter um contrato já de trabalho ou um contrato que chama contrato promessa de trabalho. E aí ela pode pedir visto de trabalho. Então, existe sim a possibilidade. Agora mesmo a gente está cuidando do caso de um casal que ele é marceneiro no Brasil, ele já tem essa proposta formal de trabalho, e ele vai sair daqui para trabalhar em Portugal, mas vai com o seu visto e levar a sua família legalmente para Portugal. Mas isso aqui é interessante, porque as pessoas, às vezes, ficam tão assim... que a gente até falou num vídeo aqui anterior. As pessoas ficam tão preocupadas. Será que eu vou chegar lá em Portugal e vou conseguir um trabalho? Mas hoje é possível você pensar já em começar a planejar isso até mesmo antes de sair do Brasil. Com certeza. Fazer contatos, entrar nos sites, entrar em alguns lugares, alguns grupos. Por exemplo... Hoje, mais fácil para ir para Portugal é você fazer um estudo. Isso é simples. Você ir estudar é mais fácil. Por quê? Porque Portugal, eles incentivam, né, o estudo. Então, é muito mais fácil. Mas a pessoa que já tem ela tem uma capacitação... Uma habilidade, né? Uma habilidade em alguma determinada área, uma experiência profissional. Pode ser que tenha uma vaga, né? Como eu estou falando aí do meu cliente marceneiro. E aí o que acontece? Que as pessoas, elas podem já começar a fazer isso daqui do Brasil. Por quê? Porque você vai ter muito mais tranquilidade assim ao chegar. Então é uma forma da gente poder também já resolver um problema, que é como que eu vou, né, chegar lá, vou arrumar trabalho, o que eu vou fazer? Já pode planejar isso antes. Claro que isso vai depender disso, de um diferencial, de um curso, de uma capacitação, de você ser uma pessoa... que tem, né, habilidades ali que você vai ser interessante para ser contratado. Isso eu acho que é fato. Sim. Mas, então essa questão é muito importante. Por quê? Só para a gente falar rapidamente, porque que a manifestação de interesse, né, quem entra em Portugal como turista para tentar se legalizar é muito difícil. Demora muito. A pessoa fica aí quase 2 anos nesse perrengue, né? Ou mais de 2 anos. Ela fica à margem do sistema. Porque agora, na pandemia, tiveram algumas mudanças aí para permitir que as pessoas que não estivessem legalizadas tivessem direito à saúde e à segurança social. Mas isso foi uma exceção durante a pandemia, isso não é a regra, não é assim que acontece. E o que acontece mesmo na prática? A pessoa ela entra como turista, ela encontra um trabalho, ela começa a contribuir para a segurança social e ela fica mais de 2 anos para conseguir se legalizar. Então são mais de 2 anos contribuindo, pagando imposto, mas não tendo direitos no país. Só que quem está do Brasil não consegue perceber e enxergar essa situação. Acha aquela coisa, né, que a gente já falou aqui, eu quero até fazer um vídeo falando sobre isso, né? Que a gente dá um jeito, a gente vai lá e resolve, a gente consegue, né, dar uma forma de resolver. E não é tão simples assim, sabe? Não é tão fácil, né? O negócio é burocrático. Você tem que ir num órgão que é o CEF. Que não tem vaga de agendamento, as filas de espera são quilométricas. E tem, na verdade, você tem que comprovar muita coisa. Mas bem, nós vamos falar depois um vídeo só falando sobre essa questão do CEF, falar um pouco das nossas experiências, que a gente foi várias vezes no CEF, né? A gente foi aí pelo menos, acho que umas 6 vezes, eu acho.
né? Porque a gente foi uma vez para mim, uma vez para você, para Rafaela, depois de novo, nananã. Então assim, a gente foi várias vezes no CEF, né? Como foi cada experiência, a gente vai falar num vídeo aqui. Para você que pensa, né, em entrar em Portugal como turista para depois se legalizar, né? Talvez para você ficar pensando, já se preparar para isso, porque... Não foi a nossa experiência, né? Não foi. Nós fomos com visto, nós não passamos pela manifestação de interesse. É verdade. A nossa ida no CEF não tem nada a ver com isso. Né? Tô confundindo, na verdade. Não tem nada a ver com isso. CEF como manifestação de interesse. É porque o CEF é o órgão que vai fazer tanto a entrevista da manifestação de interesse, quanto se você vai com o visto. Sim. Então, vamos lá. Visto você faz para sair do Brasil e entrar em Portugal. Chegou em Portugal, você vai trocar esse visto por uma autorização de residência, que aí sim é o cartãozinho, né, o título de residência. Então, quem sai com o visto do Brasil também vai passar pelo CEF lá. Só que é justamente para autorização de residência. Foi esse o nosso caso. Então, o CEF é o órgão que cuida aí de toda essa parte de imigração. Também da manifestação de interesse. Exatamente. E aí, assim, não, eu tô confundindo porque, assim, eu lembrei disso, que o CEF, ele é o mesmo órgão que cuida dos dois, mas pra gente foi muito mais fácil, que é verdade. Bom, mas eu acho que é isso, né? Os assuntos são esses, né? Ficou um vídeo um pouco longo hoje. Pedir para você que ficou com a gente até o final do vídeo já deixar um like, se inscrever aqui no canal, nos acompanhar, né, nos próximos vídeos, porque a gente sempre posta aqui vídeos que falem, né, que trate um pouco de Portugal, né? A gente está vivendo muito isso em Portugal, acompanhando todas as notícias de Portugal, e nós pretendemos continuar mais intensamente a falar sobre Portugal, a trazer aqui informações, ideias, experiências, né? E acho que isso pode contribuir muito para você que pensa, né, em tá planejando aí uma mudança para Portugal. Então fique com a gente, né? A gente pretende intensificar aqui, né, os nossos vídeos. Sim. Nós procuramos trazer sempre algum conteúdo que agregue aí quem está assistindo, auxiliar de alguma forma, né, de uma maneira bem geral que nós falamos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.